Fala pessoal, estamos aqui com mais um De Olho no Green. Desejo para você um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo. E vamos para mais um dia de data FIFA, né? Vamos aí para nossa quarta-feira, dia 14, beleza? Já vou compartilhar aqui na tela para vocês. Data FIFA, cara. Data FIFA é oportunidade para você estudar ou é oportunidade para você pegar métodos e até, cara, lucrar de certa forma. Por quê? Na data FIFA, como a gente tem jogos menos relevantes, a precificação das odds ela fica mais interessante, porque às vezes, se você souber ver valor, né, em determinados mercados, você vai saber pegar os melhores mercados durante essa data FIFA. Como a gente tem muitos jogos de seleção também, dependendo da seleção que vier, cara, o preço pode estar muito diferente. Então eu separei aqui alguns joguinhos hoje que eu, analisando, vi um bom valor e são bons jogos, são apenas 3 joguinhos, tá? Mas já deixei aí na tela para você ir anotando e a gente conversar sobre eles, beleza? O primeiro jogo é o jogo, né, entre Guiné e Egito. Uma coisinha que a gente tem que conferir nesse jogo, e aí eu deixo o trabalho, né, a tarefa de casa para você, que é conferir a escalação, tá? Confira bem a escalação, ver se os jogadores principais, por exemplo, o Sané, né, o Sané não, o Salah. Sempre vou falar, eu penso em Salah e falo Sané. Mas é o Salah, tá? O Salah do Egito, né? Pô, o Egito ele é mais time, fato, tá? Ele é mais time. Ele vem com um pouco de favoritismo aí. Só que, pô, os campeonatos principais acabaram de finalizar, né? Alguns jogadores pegaram férias ali dos seus clubes e tal. Então pode ser que as seleções poupe alguns jogadores. Pode ser, não é de certeza. Pode ser que o jogador tá escalado ali, mas tá na reserva, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Se o Egito vir com o time titular, né? O Egito tem como seu principal jogador o Salah, não vou citar outros aqui porque eu não tenho conhecimento, mas analisando aqui eu vi que o Egito é mais time que Guiné, né? Então, assim, se o Egito vir com o time titular, vir com o Salah e os demais jogadores, né, titulares em campo, você pode buscar sim um back Egito e também um over 1,5. Dá uma olhada aqui nos jogos. Jogo de seleção é complicado você dar uma analisada, porque se você pegar aqui, pô, o Guiné venceu os últimos 2 jogos, né? Nossa, Guiné é fantástica. Só que, pô, foi contra a Etiópia, né? Sabe? Perdeu pro Senegal, aliás, empatou com o Senegal. Amistoso, não dá para contar muita coisa, né? Aí perdeu pro Senegal aqui. Tipo assim, ó, o Malawi. A Guiné venceu por 1-0 o Malawi. E o Egito venceu por 4-0 e 2-0. O último jogo do Egito aqui, ó, contra a Guiné, o Egito venceu por 1-0. Vamos dar uma olhada no jogo, como é que estavam as escalações. Ó, o Salah tava jogando, show. Foi ele que fez gol? Não. O Mustafa Mohamed, né? Joga do Nantes aí, da França. Então, assim, vai dar uma olhada por cima, dar uma olhada nos times, ver se eles vão vir com um time titular, um time padrão, né? Se você não conhece. Ah, Guilherme, mas eu não conheço o time. Dá uma olhada nos jogos antigos. Tipo, pega esse jogo aqui contra a Guiné, né? Na Copa das Nações Africanas. Pega a escalação aqui, ó, e compara. Pega os reservas, dá uma comparada, né? Eles têm o Zizo aí no time, nem conheço, mas é do Zamalek, gosto do time. Cara, o time titular é composto praticamente pelo time do Zamalek e a Wali juntos, em resumo, né? A Guiné tem jogadores que jogam em bons times, né? Pô, o Keita, né? Joga um Liverpool, ex-parceiro, porque o Keita não tá mais no Liverpool. Se não me engano, o Keita foi pro Chelsea. Deixa eu até vou dar uma procurada aqui, ó, ao vivaço. Vamos ver. Keita, se não me engano, foi pro Chelsea. Atualmente joga no Werder Bremen. Vacilei legal. Eu vi que era Werder Bremen esses dias. Quem foi pro Chelsea agora não vou lembrar. Mas enfim. Cara, tem até bons jogadores. Né? Se você for ver pelo time, né? Pô, joga aqui no Montpellier, joga aqui no Anderlecht, né? Esqueci Tenerife. Joga aqui no Valência, joga no Stuttgart, né? Esse aqui é o Red Star? Não, a Troms. Cara, é um jogo legal, se você for ver pelo elenco ali, não tem uma discrepância tão grande, mas ainda eu acho que o Egito é mais time, até pelo histórico entre eles, a gente pode ver aqui, ó, se a gente for ver mais para baixo, Egito, empate, Egito e Egito, né? E podemos reparar que a maioria dos jogos são jogos para gol. Se a gente pegar mais jogos aqui ainda, ó,
Jogos todos eles para gols, ó. Todos eles para gols, né? Então o Egito, pô, é um baita de um time, né, na África lá. Egito é da África, ô Luiz? Eu acho que é da África. O Egito participa das nações da Copa das Nações Africanas, imagino que seja. Geografia não é comigo, mas, enfim. Aqui a gente tem Guiné e Egito. Nessa hora, quem assiste aí, principalmente o Maurício, que deve estar assistindo esse De Olho no Guin, vai estar rindo na minha cara, mas não dá nada. A gente tem aqui, então, Guiné e Egito. Cara, over 1,5 a gente já viu, né? Um jogo que as duas equipes gostam de, pelo menos o histórico entre elas, né? A gente vê muito gols. Guiné, por outro lado, a gente vê alguns jogos aqui de 1-0, jogos mais antigos até os mais recentes dá uma animada. Porém, o Egito, eu acho que é um time muito mais ofensivo, então a gente pode buscar mais gol nesse caso. Não é 3, 4 gols que a gente está buscando, são 2 golzinhos, né? Até para proteção do back Egito, porque o over e meio tá com uma odd muito boa, tá, cara, acima de 1,6. E o back Egito tá 2. Então, assim, se o Egito ganha por 1-0, tu defende o over 1,5. Entra com a mesma stake, tu defende o over 1,5. Se o Egito tomou 1-1, bateu 1,5, tu defendeu um pouco do back. Se você não tiver, pega uma odd melhor ainda. Então, é um equilíbrio ali, beleza? São 2 bons mercados para esse jogo, tá? O Egito eu vejo como um favorito, eu vejo como, né, um time melhor nessa partida, se vir com o time titular. E over no meio histórico entre eles me mostra muito isso. Gosto do jogo e acredito sim que a gente possa ter esse over no meio também, que são 2 gols na partida, beleza? Muito papo aqui no Egito, vamos para o próximo jogo, que é o jogo entre Países Baixos e Croácia, né? Países Baixos lá, o time do Depay, time do De Ligt, time do Van Dijk, time do Dumfries, né? Da Inter de Milão, que inclusive jogou a Champions. Cara, tem vários jogadores bons lá. A Países Baixos, Holanda, né? Muitos conhecem como Holanda, principalmente na Copa do Mundo. É uma seleção que já incomoda muito. Ela não ganha muito, mas incomoda muito. Incomodou o Brasil em várias situações, inclusive na Copa aqui no Brasil, né? Venceu o Brasil na disputa de 3º lugar. Enfim, Van Persie jogava lá, não joga mais, mas jogava lá e fez um golaço na Copa de 2014, se eu não me engano. De peixinho, todo mundo lembra. Enfim, bom time. E agora a Croácia, pô, tem alguns jogadores que já estão velhos? Tem. A gente foi pegar aqui Modric, mas tem lá... Acho que o Rakitic é da Croácia. Posso estar confundindo alguns jogadores, cara, porque o Kovacic, né? Kovacic é da Inter, né? Kovacic é da Inter. Não estou tão enganado assim, não. Kovacic é do Chelsea. Cara, tem algum jogador aqui que é da Inter. Só não vou lembrar qual. Que eu vi jogar nessa Champions agora na final ali. Mas, enfim. Pô, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric. Mano, muito hit, cara, muito hit. Qualquer hit ali que você tiver, você sabe que joga na Croácia, certo? Então, assim, é um bom jogo, São 2 equipes, 2 seleções que eu imagino um equilíbrio, é difícil definir um favorito. Até pela odd, Países Baixos tem um leve favoritismo, mas não é tão grande. Eu acho que é um jogo bem equilibrado e a gente pode ver que é um jogo principalmente para gols, né? Na maioria, aqui beleza foi Copa do Mundo, né? Aqui foi Copa também. Então, pô, foram jogos não tão fáceis, mas no geral a gente vê jogos para gols. Né? Então, o Países Baixos, inclusive, tem uma característica bem ofensiva, tem uma boa defesa, né? Mas é uma característica mais ofensiva também, de um jogo para gols. Então, para esse jogo aqui, nada mais, nada menos que over 1,5 FT. Como eu falei, a vantagem da data FIFA é a precificação que nos dá uma certa vantagem. E nesses jogos, realmente, o over 1,5 aqui nesse jogo tá muito bom, acima de 1,4, 1,5. Então você tem essa oportunidade. Se não me engano, tá 1,40 e poucos ali nesse momento. Até o jogo rolar ali, a odd já aumenta também. Então, para esse jogo, over em MFT, 2 gols na partida, beleza? E o último jogo, cara, não é esse aqui, perdão, abri o jogo errado, mas já vou abrir o certo para vocês. Aqui, ó. É este jogo aqui, tá? Do Rabat, beleza? O time da casa é um dos melhores aí, ou melhor, atualmente é o melhor no campeonato. Primeiro colocado, tanto em casa, fora é o segundo colocado, mas tanto em casa quanto no geral, é o primeiro colocado e a gente tá com ele em casa nessa situação, é muito bom. 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota, boa quantidade de gols marcados,
boa quantidade de gols sofridos, boa para a defesa, né? E a gente tem um visitante que fora de casa está quase lá na última posição, é um time que não marca muitos gols, né? Tem uma média de sofrer um gol por partida, vamos colocar, mas o time da casa gosta de marcar uns 2 gols por partida, então temos essa vantagem. É um joguinho de 1-0, 2-0 do time da casa? Mas é um joguinho para back home, para a vitória do time da casa. Back e Rabat aqui, ó, vou escrever back e Rabat. Beleza? Então, vitória do time da casa. É um jogo muito bom para isso. O time visitante aí, no geral, né, é o penúltimo colocado, está na zona de rebaixamento, fora de casa não tem uma boa sequência, o histórico entre eles a gente vê que é favorável ao Rabat, principalmente, né, os jogos recentes, dos últimos aí, vou pegar só os 5 jogos, 4 vitórias do Rabat, né, um empate, então é um jogo muito bom. No geral, Rabat continua muito bem, os últimos 2 jogos venceu, esse ano venceu fora de casa, e agora vai jogar com o apoio da sua torcida, tem um jogador a mais, digamos assim, né? Então, para esse jogo, vitória do Rabat, beleza? Como eu falei, eu vou repetir todos os dias aqui, tá? Todos os dias aqui, enquanto a gente estiver fazendo aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, vai ficar maior e vocês pegarem aí. Todos os dias que a gente for fazendo o de olho no green, eu vou estar falando durante essa data FIFA. Tomem cuidado na data FIFA, porque, cara, as oportunidades elas são menores, são mais arriscadas, mas você tem algumas vantagens, né? Se você não ficar só estudando, vou decidir, vou operar nessa data FIFA. Beleza, então crie métodos para isso, use uma stake reduzida e você vai ter oportunidades, né? O futebol, no geral, né, é um evento que a gente trabalha porque a gente tem oportunidades diariamente. Por mais que seja um período ruim, a gente tem oportunidade. Basta você saber, né, escolher ela da maneira correta, beleza? Então vamos para cima. Esse é o de olho no green de hoje, referente aos jogos, né, dessa quarta-feira, do dia 14. Quinta-feira a gente vai estar nessa mesma pegada ainda, né? E sexta-feira já começam bastante jogos de seleção. Só deixa eu recapitular aqui os jogos e as entradas. Guiné e Egito, então vitória do Egito, né? Um back Egito, back away, vitória do visitante. E over o MFT, 2 gols na partida. Países Baixos e Croácia, over o MFT, boa odd, né? 2 gols na partida. E o Rabat, back home, a favor da casa, beleza? Então, esses são os jogos, essas são as entradas aí para nossa quarta-feira, dia 14, aqui no De Olho no Green. Tamo junto e até amanhã. Valeu!